Ora viva, bom dia. Começa agora a primeira edição da semana do Manhã Girassol. Hoje é segunda-feira, 6 de julho de 2026. Voltamos à primeira forma. Nas próximas 2 horas, confira connosco as últimas da atualidade, o retrato do trânsito com o Centro Integrado de Segurança Pública e o Simão João, a previsão do tempo, as últimas do apaixonante mundo dos desportos. Ainda vão faltar as nossas conexões com a Girassol FM. Eu sou a Iracelma Arnaldo e comigo está uma vasta equipa que já se movimenta dentro e fora das nossas instalações para mantê-lo informado aqui na TV e na Girassol FM. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Girassol. E vamos começar com o retrato do trânsito nesta edição primeira da semana. Vamos à rua. Vamos estar à boleia do Centro Integrado de Segurança Pública em diferentes avenidas. E nesta edição vamos já começar na avenida, daqui a pouco vamos ter agora sim estamos na avenida certa, começamos na Diolinda Rodrigues. Na zona do Alimento Angola faz-se bem o trânsito neste ponto, não há engarrafamento, não há constrangimentos para quem trafega neste ponto da Diolinda Rodrigues. Aqui o destaque para os cidadãos, nesta altura, na paragem, aguardando por um meio de transporte para então se dirigirem aos diferentes destinos. Na 21 de janeiro, onde nos encontramos agora com o Centro Integrado de Segurança Pública, o trânsito está carregado no sentido nosso centro Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro. O movimento rodoviário já está no anda para anda, as coisas complicadas para quem trafega neste sentido da Avenida 21 de Janeiro. Quem sai do Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, passando pelo Rocha Pinto e rumo nesta altura em direção ao Futungo ou até mesmo ao Benfica, o movimento rodoviário é favorável, desafogado, é só deslizar, é só escorregar por agora quando são 7:04 em todo o espaço nacional. Olhamos para uma outra via. Estamos na Pedro de Castro Vanduna Eloy, na Bomba dos Mirantes. Está carregado, ou melhor, já começa a ficar carregado o movimento rodoviário para aqueles que vão neste exato momento em direção à Vila do Gameco, passando certamente pela rotunda da UDP. A coisa já começa a ficar carregada neste sentido. No sentido oposto, por aquilo que nós observamos, está favorável o movimento rodoviário para os automobilistas que riscam o asfalto em direção à zona do Benfica. Rumamos para mais um outro ponto nesta manhã. Estamos agora na Avenida Fidel Castro, na paragem da Mutamba. Movimento rodoviário facilitado, isto nos dois sentidos. Tanto para aqueles que deixam nesta altura o desvio do Zango, vão em direção ao 11 de novembro ou vão chegar ao Benfica. E os que saem destes pontos vão em direção ao desvio do Zango ou vão mesmo chegar ao município de Cacoaco. O trânsito é este, completamente favorável, sem engarrafamento, sem pontos de estrangulamento. Por agora é só deslizar, é só escorregar. 7:05, vamos conferir as manchetes dos jornais. E começamos na primeira página do Jornal de Angola, que escreve: Teta António destacou o papel da comunidade na promoção de Angola no exterior. Diáspora angolana é aliada estratégica para o desenvolvimento integral do país. Dia da Independência. Presidente João Lourenço felicita povo e governo de Cabo Verde. Comunicação assente na humanização. Saúde traça plano para reforçar a confiança pública no sistema. Ronaldo e Yamal decidem hoje passe para Portugal ou Espanha. Noruega vence o Brasil e avança para os quartos de final. O País, o jornal que tem tudo, titula ações entre 36.036 e 40.040 kwanzas. Arranca hoje a venda pública da Unitel. Angola e Benin acordam reforçar a cooperação política, económica e institucional. O workshop sobre comunicação em saúde encerra hoje. Ministra advoga a qualidade dos serviços de saúde aliada à comunicação eficaz e próxima dos cidadãos. O País em Moçambique titula: Governo garante apoio às vítimas de xenofobia. Autoproclamação de vitória eleitoral poderá ser criminalizada. 7 vítimas de acidentes de motorizada são internadas por dia na ortopedia do Hospital Central de Moçambique.
O público em Portugal titula Mundial Portugal e Espanha em Dallas. Quem vai tomar conta da bola? Despesa do Sistema Nacional de Saúde com medicamentos oncológicos triplica em 10 anos. 250 anos dos Estados Unidos. Nenhum país fez mais bem ao mundo, diz Trump em festa comício. 7 e 7 minutos, o relógio está bonito e é tempo certo para rumarmos pela primeira vez a Girassol FM. Vamos manter contacto direto com a Janete Meio-Dia e também com os radiovintes do Bom Dia com Energia. Olá, Janete Meio-Dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Iração Arnaldo, bom dia, telespectador, igualmente. Como é que estamos? Estamos a 10 por 10, 10 por como 10, tem sido certamente. habitual. Certamente. Bem-vindo aqui ao Manhã Girassol. Muito Obrigada obrigada por nos receberem sempre de braços abertos, não é? É a nossa primeira conexão nesta jornada. Atenção, também é a primeira segunda-feira do mês de julho. Estamos a viver o 6º dia do 7º mês do ano. Exatamente. E cá estamos nós, atreladas, não é? Para rumarmos até bem perto da nossa meta, a hora 9. Certamente, com muita boa disposição a ser aqui dada aos ouvintes e também a ser recebida. Nós estamos aqui numa relação de reciprocidade com os nossos ouvintes. Claro, dedicamos a primeira hora, como é habitual, a saber como está o fim de semana, como foi melhor o fim de semana dos nossos ouvintes, planos para esta semana. E aproveitamos também para fazer já, para medir a pulsação dos nossos ouvintes aqui. Hoje tem Mundial, não é? Tem jogo de Mundial, Portugal e Espanha. Sabemos que há muitos adeptos de Portugal por cá, alguns adeptos de Cristiano Ronaldo, outros adeptos de Messi, que até hoje não conseguem desligar o Messi do Barcelona e, portanto, o Barcelona da Espanha. E assim sendo, para contrariar Portugal, que tem CR7, que jogou pelo Real Madrid, apoiam a Espanha. Então aproveitamos para saber dos nossos rival ouvintes. do Barcelona, Exatamente, não é? Aproveitamos para saber dos nossos ouvintes quem ganha. De acordo com as perspectivas dos nossos ouvintes, até aqui Portugal ganha. Até aqui Portugal ganha. De Vai ser um jogo difícil. Exatamente. Muito difícil, Os ouvintes não é? admitem que será um jogo difícil. A previsão é que ganhe de até 3 golos. 3 golos. Até Sem 3 resposta ou o Yamin Yamal também vai Há marcar? quem diga 3-2, 3-1, 3-0, 2-1, mas o máximo de Portugal para os nossos ouvintes será 3 golos. Há trick de Cristiano Ronaldo ou nem Exato. por isso? Hat-trick de Ronaldo. Há quem inclusive tenha dito que apostou e está à espera que o Ronaldo faça o hat-trick porque já colocou que Portugal marca 3 golos. Olha, o Mundial começa a entrar agora na fase derradeira, não Exatamente. é? Ontem acompanhamos, não é? Mais uma candidata crónica ao título a deixar a Isso. competição. Estamos a falar do Brasil. As Haaland, canarinhas. exatamente, é assim que a imprensa está a descrever o resultado deste jogo. Haaland tirou o Brasil da corrida do Mundial. Foi o E assim carrasco segue, dos exatamente. brasileiros. Segue para os quartos de final, onde felizmente também já estão 2 equipas africanas. Estamos a falar de Marrocos, que vai defrontar a França. Jogo duro, Jogo muito duro, difícil, e temos também o Egito. Egito. Um Mundial de muitas emoções, e vamos ver o que é que vai dar no jogo de hoje. Exatamente. Entre a Espanha e certamente Portugal. Hoje também Estados Unidos entra em campo. Com a Bélgica, Com a se não me engano. Bélgica. Com a Bélgica? Penso que é com a vamos aqui Bélgica. pedir o Deixa-me suporte, aqui. mas eu sei. É com a Confira a tua Bélgica. cábula, Janete Meio-Dia. De acordo Não com o quero alinhamento, navegar em marés de incerteza. seria com a Bélgica que os americanos jogavam hoje. Eu vou já ver, não é, a minha cábula. Exatamente. Vamos lá ver, Estados Unidos, quartos de final. Oitavos tem- ainda, não é? Oitavos? Não, Fiquei perdida, quartos de final, porque os Estados quartos de Unidos final. jogou com a Bósnia. Exatamente, quartos de final, Janete. Eu estou aqui a empurrar-te ao erro. Venceu a Bósnia no outro dia, então passou para E daqui para a próxima fase. Daqui a pouco já vamos aqui Daqui a pouco já vamos acertar. fazer esta Exatamente, certa, não é? Já até vamos porque ao fazer longo esta do dia certa. também teremos aqui o Manuel da Cruz para trazer as novidades todas. Vai ser o Manuel da Cruz que esta semana terá a responsabilidade de ajudar-nos a mergulhar nas emoções do Mundial e também do desporto nacional, não é? Angola Exatamente. terminou ontem a janela de apuramento ao Mundial do Qatar com vitória, Felizmente para outra exatamente, fase. venceu o Mali
Vamos ver como é que vai ser esta corrida. Esperamos, não é? Aquilo que se diz, estamos cada vez mais próximos da qualificação ao Mundial. Vamos esperar a próxima janela. Esta aconteceu aqui, Angola teve uma derrota, mas felizmente terminou em grande, vencendo o Mali. E Exatamente. quanto à previsão da Janete para o jogo de hoje, Espanha-Portugal, Janete, meio-dia, quem fica com a bola? Quem permanece no Mundial? Espanha ou Portugal? Eu aqui não arrisco. Não sinceramente. arriscas? Não, eu acho que é um jogo muito imprevisível. Não arrisco. Claro que teria a minha preferência, não é? Mas não arriscaria. Ainda não, Janete, Ainda não. meio-dia. Ainda Ou não. se calhar vamos dar mais alguns minutos, ou se Vamos. calhar mais uma hora, não é? Ainda temos pela frente, olhando para o relógio melhor, temos pela frente... O jogo será às 20 horas. Às 20 horas. Às 20 horas. São Temos 7 da manhã. 13 horas ainda Nos separam. para pensar no resultado. E para o nosso programa terminar, temos pela frente 1 hora e 47 minutos. Janete, meio-dia, ainda tens tempo suficiente. Ainda dá para Eu, pensar. na última conexão, ainda vou apertar a Janete. Vamos ver, vamos ver. Certamente que, claro, se espera, não é, um bom jogo, porque afinal é a fase do mata-mata e aqui não vale perder. Exatamente. Nesta altura é o tudo ou nada, não é? Exato. E pelo menos errar, vai para outra fase. Claramente, claramente. Todo mundo quer estar, todo mundo quer erguer a taça. Eu acredito, ainda continuo a acreditar que teremos uma seleção africana na final do Mundial. Assim Poderá ser um seja. momento histórico. Certamente. Marrocos Ou ou Egito. Exatamente. Uma destas seleções tem que chegar pelo menos à final ou às meias finais, exatamente, e fazer parte do pódio. O Egito joga amanhã já com a Argentina, não é? Pronto. Às 17 horas. Dia em que também joga os Estados Unidos, com a Bélgica já agora, uma Com da a manhã. Bélgica, não é? Então pronto, Janete, meio-dia. Sim, está feita a nossa primeira conexão. Certamente. Mergulhamos nas emoções do apaixonante mundo dos desportos. E vamos continuar a ouvir a opinião dos nossos radiovintes. Os telespectadores também estão convidados a ligarem para a Certamente. Girassol FM, participarem então do Bom Dia com Energia e deixarem as suas previsões para o jogo. Aqui só se fala Lamine Yamal, Cristiano Ronaldo. Exatamente. O mini Messi. Exatamente, um mini Messi e um grande Ronaldo. Um grande Ronaldo, Exatamente. Os nossos números são 928 80 41 49, número para chamadas, e o 928 80 36 61 para SMS. Ligue para nós e deixe aqui a sua contribuição e, claro, o seu prognóstico também. Exatamente. Vai ser o último encontro entre Cristiano Ronaldo e Lamine Yamal. Exatamente. Numa competição como esta. Esta vai ser a última dança de Cristiano Ronaldo. Exato. Então, certamente vai querer fazer uma despedida em grande diante da toda poderosa Espanha, também que é uma candidata crónica, como diz a Georgina João, a este Mundial. Então vamos ver o que é que vai acontecer. O Lamine ainda tem uns tantos mundiais Tem, para ainda ajudar, tem muitos, então mas o Cristiano, vamos acho que esta é a ver se ele última dá dança. prioridade ao mais velho. Não sei se a Lamine Yamal vai querer deixar assim. Eu tenho certeza passar que não. a Portugal por ser a última dança, a última competição no Mundial, no caso de Cristiano Ronaldo. Então não sei se isto vai mesmo acontecer. Vamos esperar pelo apito final e pelo apito inicial. Até já, Janete. Até já, era só uma bom dia com energia. Foi Nós assim o aqui nosso temos primeiro informação para lhe contar. O Ministério da Saúde prevê formar até 2028 38 mil profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico, terapêuticos, gestores e investigadores, para reforçar a capacidade do país para responder aos desafios atuais e futuros da saúde. O dado foi reafirmado neste domingo pela Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta. Comunicação estratégica, humanização dos serviços e a confiança pública é o que se pretende alcançar nas unidades hospitalares em Angola. A comunicação institucional em saúde quer reforçar o compromisso com o sistema nacional, com mais transparência e proximidade dos cidadãos, tendo em conta situações desagradáveis que ocorrem em várias unidades hospitalares. Para o assistente social João Mulhata, é necessário mais humanização entre os médicos,
enfermeiros e pacientes. Na verdade, a função do assistente social no serviço hospitalar é de grande importância, uma vez que vai mediar, tanto faz as ações clínicas dentro do hospital, com as ações de humanização dos serviços de saúde. Esta formação ou este workshop, as decisões, o que se vai tratar aqui, possamos levar até tanto aqueles poucos assistentes sociais que temos no serviço hospitalar, igualmente também levar até aos enfermeiros, aos técnicos de saúde, aqueles indivíduos, aqueles profissionais que lidam no seu cotidiano com os pacientes. Por sua vez, Jamel Kitumba, diretor-geral do Instituto de Especialização em Saúde, diz que a comunicação nas unidades hospitalares ainda é desafiante. Primeiro, nós entendemos que há uma vontade dos profissionais de saúde de comunicarem com quem utiliza os seus serviços. E é uma vontade de comunicar bem, mas a falta de conhecimento prejudica essa vontade e o resultado. No workshop realizado pelo Ministério da Saúde, esteve presente o representante da Organização Mundial da Saúde em Angola, Indrajit Azarika, que falou sobre a negligência técnica nos hospitais. A comunicação é fundamental para todas as áreas, especialmente para a área de saúde, para criar a confiança no sistema de saúde. Para isto, de parte da OMS, a Organização Mundial da Saúde em Angola, e todo dia ao lado do Ministro da Saúde, do Governador de Angola, trabalhar conjunto para aumentar o nível de saúde em Angola, especialmente para o bem-estar dos povos angolanos. A ministra da Saúde, Silvia Lutukuta, no seu discurso de abertura, disse que mais de 19 mil profissionais beneficiaram de formação profissional e humanização que tem estado a implementar no país. Nunca o nosso país investiu tanto no reforço da capacidade do Sistema Nacional de Saúde. Este esforço traduz uma visão estratégica do Executivo angolano, que procura garantir serviços de saúde mais acessíveis, de qualidade, seguros e mais próximos da população. Um exemplo desta aposta é o projeto de formação de recursos humanos para a cobertura universal em saúde, desenvolvido com o apoio do Banco Mundial, que representa um dos maiores investimentos alguma vez realizados na capacitação dos profissionais de saúde em Angola. Mas sabemos que a verdadeira transformação do Sistema Nacional de Saúde não se mede apenas pelo número de hospitais construídos, pelos equipamentos adquiridos ou pelos profissionais formados. A verdadeira transformação acontece quando estes investimentos se traduzem em melhores cuidados de saúde, numa maior proximidade com as pessoas e numa resposta mais eficaz às necessidades das comunidades. E na província de Cabinda, algumas escolas primárias beneficiaram de obras de requalificação no âmbito da estratégia que visa melhorar as condições de ensino e aprendizagem nas referidas instituições. Cabinda tem mais de 100 escolas primárias. Em cada município foi selecionada uma escola que está a receber obras de requalificação. A escola primária do Lombo-Lombo, com 15 salas de aulas, está a receber obras de requalificação, estando já na parte final. O diretor da escola disse que os trabalhos decorrem a bom ritmo, faltando apenas a reposição da corrente elétrica. De facto, nós congratulamos muito, ficamos muito satisfeitos pelo trabalho que o governo provincial, em nome da sua excelência, governador da província de Cabinda, Suzano de Abreu, evidenciou para poder nos reestruturar, nos criar melhores condições da nossa escola. O que está em falta agora e que já vai se fazer agora é a energia elétrica e a água canalizada. A escola primária 301 da urbanização 4 de Abril também está a receber obras de melhoria de imagem,
com 16 salas de aulas, tem uma capacidade acima de 1.000 alunos. De acordo com o diretor, as obras decorrem a bom ritmo. Aqui a preocupação está ligada com a falta de segurança. Tem estado a sofrer atos de vandalismo porque, infelizmente, a escola não tem segurança. Por conta disso que no passado mês de fevereiro já sofremos vandalismo, assaltaram o gabinete do diretor, onde levaram o ar-condicionado que aí havia. O secretário provincial da Educação destacou as fases estabelecidas para a recuperação das escolas primárias em Cabinda, tendo assegurado a existência de condições para um bom ambiente do próximo ano letivo. Nessa altura estamos a dar intervenções por município. Por exemplo, o município de Cabinda tem, numa primeira fase, cada município estamos a intervir diretamente uma escola nesta primeira fase, mas como os senhores jornalistas podem observar, esta já terminamos, estamos noutras escolas e vamos mobilizando recursos conforme a orientação para irmos dando a sequência deste programa. A governadora provincial de Cabinda procurou constatar o nível de recuperação das escolas. No final, foi deixada a recomendação das direções das escolas trabalharem com as comissões dos pais no sentido de conservarem as escolas. Temos carteiras, portanto, quando viemos aqui a escola não tinha carteiras, tinha as paredes todas esburacadas. Hoje temos as paredes aqui muito bem reparadas, as casas de banho também reparadas, que este é um elemento também fundamental. Nós temos que habituar e temos que educar as nossas crianças a higienizar-se como deve ser, e as condições de higiene também devem ser criadas por nós. Então, aqui estamos, vamos continuar obviamente a fazer este trabalho. Em relação às carteiras, nós neste momento temos perto de 18.000 carteiras na nossa posse, tanto ainda em Luanda. Estamos aos poucos transportando as carteiras para Cabinda. Até agora já transportamos cerca de 3.000. A nossa meta é de tentarmos minimizar o problema das carteiras antes do ano letivo iniciar. Portanto, tão logo quando o letivo inicia, gostaríamos de ver as escolas aqui com condições, com carteiras, com quadros, para que os nossos alunos possam estudar em melhores condições. Escolas primárias em Cabinda estão a ser recuperadas para um bom ambiente do próximo ano letivo. O horário de atendimento para atualização do registro eleitoral foi alargado em todo o país. A partir de agora, os pontos funcionam de segunda a sexta-feira no horário das 8 às 17 horas e 30 minutos e também aos sábados das 18 às 12 horas e 30 minutos. A medida visa dinamizar a expansão do processo, que já conta com cerca de 200 balcões únicos de atendimento ao público. A partir deste sábado, os postos passam a atender também aos sábados, das 8 horas às 12h30, numa medida que pretende facilitar o acesso dos cidadãos que durante os dias úteis têm dificuldades em deslocar-se aos balcões. Decidiu estender o horário de segunda a sexta-feira, das 8 até às 17 horas, e também aumentar os dias de trabalho para os sábados, das 8h30 às 12 horas, no sentido de facilitar quer os cidadãos maiores que, por força da sua atividade laboral, possam, depois do exercício dessa atividade laboral, dirigirem-se aos BUAPs, confirmarem a sua presença e, caso tenham alterado a sua residência, atualizarem a nova residência. E para aqueles cidadãos que não puderem dirigir-se aos BUAPs de segunda a sexta-feira, poderão então fazê-lo aos sábados. A nível do território nacional, esta medida é extensiva também às demais províncias, que hoje assinalamos o primeiro sábado em que os BUAPs estão abertos das 8h30 às 12 horas. Apesar da iniciativa neste primeiro sábado, a adesão foi ainda tímida. Nos BUAP dos municípios da Ingombota e da Manhanga, o movimento foi reduzido, embora os cidadãos presentes tenham considerado positiva a ampliação do período de atendimento. Aliás, como se viu, em menos de 10 minutos fiz a atualização do documento. Portanto, a atualização é rápida. São os afazeres e também com receio de que isso enchia hoje. Então, estava a pensar que tinha muito movimento, afinal de contas, não. Tanto
Tanto mais que há pouco tempo, quando cheguei, vi aí uma bicha, afinal está na caixa, no multicaixa. Eu pensei que fosse bicha. Não existe nada. Eu cheguei aqui, os operadores aqui disseram que não tem ninguém, estavam assentados. Não tem ninguém para atender. Então, por isso, vamos apelar a toda a gente que não tenha receio, porque não há nada. É chegar e marcar. Realmente é uma boa iniciativa, porque vem ajudar, sobretudo, aqueles cidadãos que trabalham ao longo da semana, tal como eu. Não tive tempo ao longo da semana e hoje, sábado, vim cá para atualizar também os meus dados. E foi rápido. Gostaria de apelar aos cidadãos que dirijam-se aos BUAPs para poderem então atualizar os seus dados e assim poderem exercer o seu direito de voto. Por ser um dia mais cauteloso, o clima é favorável, como não gosto muito de enchente, por isso é que eu escolhi o sábado. Processo rápido, não demora, não fizemos aí mais de 5 minutos, processo rápido. Só o bilhete de identidade. Enquanto cidadão angolano, temos essa responsabilidade e o compromisso com aquilo que é o nosso país. Aconselho todos a tirarem um tempo, como já temos o sábado, que é o tempo praticamente que não temos as atividades laborais, para poderem atualizar. Para quem tem alguma coisa a fazer no período da semana laboral, aconselho a escolher o sábado, porque é calmo e é rápido, o processo é mesmo rápido. O diretor nacional do Registro Eleitoral Oficioso, Pascoal Santana, revelou que o processo continua a ser expandido em todo o país e que mais de 200 BUAPs já se encontram em funcionamento, o que reforça a capacidade de atendimento aos cidadãos. Do universo de 634 BUAPs, nós já estão instalados e a funcionar a nível de todo o território nacional 265 BUAPs. Portanto, temos uma cobertura em termos relativos de 42%. Estamos em crer que agora, no decurso do mês de julho, atingirmos 100% da capacidade que está projetada. Para além dos postos fixos, nos próximos dias serão lançados também os postos móveis, que serão as brigadas itinerantes, que irão então, por um lado, fazerem cobertura das zonas recônditas e poderem também fazerem a atualização de dados, quer aos domicílios e a determinados público-alvos específicos. Com a abertura dos BUAP, também aos sábados, espera-se aumentar a adesão ao processo de atualização de dados e prova de vida, aproximando os serviços públicos dos cidadãos e tornando o atendimento mais rápido, acessível e eficiente. E na província de Cabinda foram entregues meios de transporte destinados ao reforço da atividade dos BUAP. Numa primeira fase foram contemplados os municípios de Liambo e Necuto. A província de Cabinda está reforçada com 2 meios de transportes de apoio aos técnicos destacados nos balcões únicos de atendimento ao público. Nesta primeira fase, os meios estarão destinados para os municípios de Liambo e Necuto. O nível de adesão dos cidadãos aos balcões é considerado positivo, mas com estes meios, os técnicos poderão alargar mais ainda os seus serviços. Nós vamos ter daqui mais algum tempo algumas brigadas móveis, então esses meios vai ser especificamente para acudir à questão dos nossos brigadistas, dos nossos ativistas que vão até as comunidades, então proceder o trabalho de cadastramento e prova de vida. Sim, é um momento marcante, visto que a viatura vai servir para resolver os problemas das zonas mais longínquas da sede. Nós somos um município novo, com características diferenciadas aqui da cidade, com um relevo acidentado, e essa viatura justamente chegou no momento oportuno para que os brigadistas envolvidos nesse processo consigam atingir as zonas mais recônditas da sede do município. O secretário provincial dos Registros, Eduardo Pitra, disse que os meios serão usados exclusivamente para atender os técnicos dos BUAPs. Nós estamos a apelar mesmo às administrações municipais, sobretudo na pessoa dos administradores, né? Para poderem fazer uma fiscalização eficiente para que esses carros não sejam, digamos, não tenham outro destino a não ser apoiar o BUAP. O responsável disse também que os outros meios chegam nos próximos tempos para apoiarem os técnicos destacados nos outros municípios. Estamos a lutar. Nós sabemos que a Cabinda tem um problema que é a descontinuidade geográfica e às vezes para conseguir, nós estamos a usar os voos da aeronaves da Força Aérea e muitas vezes não tem sido fácil conseguir, às vezes, pôr os meios
nestes voos, que é o IL, né? Mas estamos em contato com o representante da província de Luanda, que está a nos ajudar nesse aspecto. Logo que haver a próxima programação, podemos ter outros meios cá. A província de Cabinda está reforçada com meios de transporte para o apoio aos técnicos dos BUAPs. E um lote de 10 viaturas foi entregue pelo Ministro da Administração do Território ao Governo da província do Cubango. Os meios de transporte estão destinados às administrações municipais e aos BUAP, com o objetivo de facilitar as operações na região. O governo do Cubango recebeu nesta quinta-feira um lote de meios técnicos e logísticos, entre os quais viaturas automóveis para as administrações municipais da província, com vista a colmatar as dificuldades logísticas da região. Nós fizemos 2 lotes de viaturas para aqui a nossa província do Cubango. O primeiro lote tem a ver com o apoio ao funcionamento dos BUAPs, que é o lote que nós entregamos lá nos BUAPs, que são viaturas que estarão destinadas ao serviço dos BUAPs. O segundo lote tem a ver com a administração local do Estado. Sabemos as dificuldades que os nossos administradores têm estado a passar, não é, no que diz respeito à sua locomoção, para sair dos municípios onde eles exercem as suas atividades para os grandes centros ou para outras localidades, até mesmo para trabalhar no sentido de visitar as aldeias, as regedorias e as comunas. Então houve a necessidade de nós reforçarmos com os meios que aqui estão presentes, que aqui foram alocados, para facilitar estas dificuldades que eles têm estado a passar. O Cubango é uma das províncias mais extensas de Angola, tem 11 municípios e grandes distâncias entre as sedes e as comunidades. Até aqui, muitos administradores trabalhavam dependentes de apoio pontual. Sem meios, a gestão ficava só no papel. Uma realidade que pode ser alterada com esta iniciativa. É um meio que vai facilitar a nossa mobilidade a nível das localidades dentro da nossa circunscrição territorial e também facilitar aquilo que é a nossa governação de proximidade a nível do município do Xinguães. É difícil ir daqui para lá, tendo em conta que é um troço com montanhas íngremes, com muitas dificuldades, porque tem pedregulhos na estrada, mas pronto, com esse meio acreditamos que vai minimizar a nossa deslocação daqui para lá. É mais um reforço no quadro daquilo que é a capacidade institucional da administração local de Estado. A 764 quilómetros do município sede provincial do Cubango, Menongue, o município do Mavengue recebeu pela primeira vez uma viatura para os trabalhos administrativos. Sendo um município novo, vai ser uma das primeiras viaturas que nós vamos receber ao nível da administração. E esta vai facilitar muito na locomoção de pessoas e bens e também no trabalho administrativo da administração municipal de Mavengue. O ministro da Administração do Território reconheceu as dificuldades pelas quais os administradores têm passado e afirmou que numa segunda fase a iniciativa vai abranger os administradores adjuntos e gestores comunais. Claramente que não são suficientes, porque apenas estamos a dar aos 11 administradores municipais, no caso os titulares, e nos próximos tempos os lotes serão para os seus adjuntos e as administrações comunais, que também vamos precisar acelerar um pouco este processo, que já está em marcha, para podermos então aliviar este grande sofrimento. Vamos saber como vai estar o tempo na sua cidade aqui no Manhã Girassol. E começamos em Luanda, tem previsão de um dia com sol encoberto. As temperaturas para hoje, a máxima deverá chegar aos 24 graus Celsius e a mínima aos 19 graus. Em Cabinda, a previsão de um dia com nuvens, passando a períodos de sol e as temperaturas previstas para esta segunda-feira, 25 graus de máxima e 19 de mínima. Em Banza-Congo, há previsão de um dia com nuvens e períodos de sol e as temperaturas vão oscilar entre 29 graus de máxima e 15
15 de mínima. Estamos a olhar agora para a previsão do tempo na cidade do Ige. Tem a previsão de um dia com sol encoberto. A temperatura máxima deverá chegar aos 33 graus e a mínima aos 12 graus. Em Malanja, a previsão de um dia com muito sol. As temperaturas vão oscilar entre 30 graus de máxima e 13 de mínima. No Dundo, a previsão é de um dia enevoado. A temperatura máxima deverá chegar aos 35 graus nesta segunda-feira e a mínima aos 17 graus. Em Saurimo, a previsão é de um dia com sol encoberto e a temperatura máxima prevista para hoje é de 31 graus e a mínima de 13 graus. Intervalo. Bem-vindo de volta a mais um bloco do Manhã Girassol. São 7h40 em todo o espaço nacional. Vamos à rua. Com Centro Integrado de Segurança Pública, nesta altura está a operar o técnico Joaquim Borges. Vamos trafegar pelas diferentes avenidas. E começamos na Estrada da Samba, na zona do Hotel Sunset. Está carregado o trânsito para aqueles que rumam nesta altura em direção ao centro da cidade, passando certamente pelo viaduto do Zamba 2. As coisas já estão no anda para anda, um trânsito que já dificulta a vida de quem trafega neste sentido, aqui na zona do Hotel Sunset, na Estrada da Samba. Quem sai do centro da cidade vai em direção à Corimba ou vai mesmo chegar ao Futungo. O movimento rodoviário é desafogado. A fotografia de um trânsito completamente fluido por agora, neste ponto aqui da nossa cidade capital. Vamos mudar de via, vamos dar-lhe a ver o trânsito em tempo real agora aqui na estrada direita de Cacoaco, na paragem da Verdinha. Está favorável o trânsito, tanto para aqueles que rumam nesta altura em direção à Vila de Cacoaco e os que saem da Vila de Cacoaco vão em direção à zona da Petrangol, passando certamente pela zona de Ungoma, a comarca central de Luanda, ou vão desviar para o Porto de Luanda ou vão pegar a estrada de Unduma, no município do Sambizanga. Vamos mudar de via, vamos olhar para um outro ponto, ajudá-la a chegar atempadamente ao seu destino nesta segunda-feira, que é tido como um dia caótico nas nossas estradas. Estamos aqui bem pertinho, na zona da Camama 1. O trânsito favorável aqui, pelo menos onde nós conseguimos observar através das câmaras do Centro Integrado de Segurança Pública. Tanto para aqueles que rumam nesta altura em direção à zona do Golfo 2, passando certamente pela rotunda da Camama, e os que saem destes pontos vão em direção à Avenida Fidel Castro, vão mesmo chegar à centralidade do Quilamba. Temos mais uma outra via para dar-lhe a ver em tempo real. Estamos na província de Icolibengo, no município do Calumbo, na zona do desvio do Zango. Aqui um movimento frenético, tanto de pessoas como também de viaturas. Mas vamos olhar para o trânsito. Para aqueles que nesta altura vão em direção à zona do 11 de novembro, o movimento rodoviário é mais lento. É no anda para anda, as coisas mais complicadas. Se olhamos agora para aqueles que deixam a zona do 11 de novembro e rumam em direção a Cacoaco ou vão mesmo rumar aos diferentes zangos, o trânsito está mais desafogado se comparado com o sentido oposto. Tanto para aqueles que vão para o zango, aos diferentes zangos, ou aqueles que rumam neste exato momento para o município de Cacoaco. Paragem no trânsito, vamos rumar para Girassol FM. Quando são 7h42 em todo o espaço nacional. Janete, meio-dia. Conexão com a Iracema Arnaldo. Temos um ouvinte em linha. Alô, ouvinte. Alô, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Está tudo bem? Está tudo bem. Quem é o nosso ouvinte? O nome do nosso ouvinte? O nosso ouvinte identificou-se como o pai da Ana Maria. Pai da Ana Maria. Deodato. Pronto. Deodato, bom dia, bem-vindo aqui à nossa primeira comunicação tripartida, não é? Estás não apenas na rádio, agora também aqui no Manhã Girassol, na TV Girassol. Ok, muito bom dia, obrigado. E é uma honra estar a partilhar os microfones da Rádio Girassol. Muito bem. Pois eu estava a perguntar ao pai da Ana Maria o que é que cada um de nós pode fazer enquanto comunidade, não é? Para ver se começamos a reduzir o índice ou pelo menos o número de jovens que enveredam pelo mundo da criminalidade. Ok, mas Janete, eu acho que também nós como comunidade devemos como é que eu ia explicar?
temos que nos entregar também às igrejas. Okay. É muito importante termos essa educação religiosa. Então, a educação religiosa também evita que as pessoas possam virar para o mundo do crime. Okay. Muito bem. Pai da Ana Maria, muito obrigada pela sua contribuição. Ficou registada. Ok, muito obrigado. Bom dia com energia. Bom dia com muita energia. Iracema Arnaldo, bem-vinda de volta. Estamos de volta, Janete, meio-dia. Aqui, esta paragem obrigatória para recarregarmos as nossas baterias, não é? Sim, é importante. sim. Este recarregamento que só fazemos aí no Bom Dia com Energia, com Certamente, vocês. com muita energia. Exatamente. De comunicação tripartida a comunicação tripartida. Vamos novamente à rua, porque nós estivemos há instantes com o Centro Integrado de Segurança Pública, por isso é que eu disse novamente. Nós vamos à rua para irmos ao encontro do Simão João, que está de volta. O Simão João está de volta depois de um período longo de férias. Está com as energias, está com as baterias completamente carregadas e vai descrever-nos o trânsito tintim por tintim na rotunda da UDP, onde ele se encontra a esta altura. Simão, muito bom dia, meu colega. Bem-vindo de volta. Boa segunda-feira. Eu espero que estejas bem. Vamos à informação sobre o trânsito, mas lembro que a comunicação é tripartida. Olá, Iracelma, bom dia, Janete, meio-dia, a nossa audiência, graças a Deus estou bem de saúde, as férias realmente foram boas, apesar de alguns cenários menos bons no finalzinho do mês de junho e princípio de julho, mas vamos com as baterias recarregadas, tudo renovado, trazer aquilo que é de melhor sobre a mobilidade, o movimento rodoviário, do trânsito a nível da cidade de Luanda, e é de facto a rotunda da UDP, onde vamos começar esse nosso primeiro apontamento na conexão tripartida para dar a ver como está por esta altura o cenário do movimento rodoviário de quem está a sair da zona do Futungo em direção aqui à rotunda da UDP. A grande maioria dos automobilistas que cá se encontram por esta altura vêm da zona do Benfica e o cenário que encontram é este. Aqui é quase 8 da manhã e a fotografia é de um trânsito já bastante carregado por esta altura de quem está a sair do Futungo ou mesmo do interior de Talatona para se fazer então aqui a rotunda da UDP e seguir viagem, por exemplo, para a Samba ou ainda o Golf 2 e vai encontrar este cenário. Quem está a sair do interior de Talatona vê-se também aqui claramente que a fotografia é de um movimento carregado para quem vai sair do interior do município de Talatona, isto porque também há aqui a cedência de passagem, a prioridade no movimento rodoviário, de quem está à direita tem a prioridade, daí que também param, às vezes também para deixar passar os cidadãos que fazem a travessia de forma segura, só assim é que depois então dão continuidade à marcha e isso torna de facto o movimento rodoviário para quem está a sair do município de Talatona. Pedir agora ao Nguindo Armando que mostre o cenário de como está para quem vai seguir viagem, por exemplo, a zona da Vila da Gamec, vê-se claramente que está, digamos que, desértica, o caminho que leva até a zona digamos, da Vila da Gamec, não há constrangimentos de maior para quem vai seguir viagem para aquele ponto e quem está a passar também pelo viaduto aqui da rotunda da UDP não encontra obstáculo, é só seguir viagem. Vamos novamente pedir ao Nguindo Armando que dê a fotografia do cenário de quem está a sair do Benfica, passando aqui pela rotunda da UDP e seguir viagem para a Samba ou outro troço aqui da cidade de Luanda e a fotografia ou o cenário do movimento rodoviário Iracelma e Janete meio-dia é este por esta altura, carregado para quem está a sair do Futungo e pega aqui esta rotunda da UDP. Está complicado por esta altura o movimento rodoviário aqui na rotunda da UDP. Então foi este o nosso primeiro apontamento na conexão tripartida e nós voltamos já já. Até já, Simão João. Simão, bom dia, Simão. Rotunda da UDP, onde está um trânsito carregadíssimo nesta altura, exatamente. A vida não está facilitada para quem circula neste ponto da cidade capital. É a Pedro de Castro Vandonelói. Paciência, prudência, é o que nós recomendamos. E se vai nesta altura conduzir, por favor, vá connosco, tá? No Bom Dia com Energia, com a Janete Meio-Dia, que esta semana está na condução
do Olha, Bom Dia com Energia. Exatamente. Fica aqui o mês todo. Sim, já agora. Sim, eu ia mesmo dizer isso. A Janete não está só aqui para esta semana. A Janete vai carregar até ao fim de julho, não é? E um pouquinho também de agosto. Exatamente. Não é, Felizmente o junho termina num fim de semana, então em agosto provavelmente. Pronto, vou pensar ainda. Vais pensar, Janete, meio-dia. Exatamente. Tá bom. Então está assim feita a nossa conexão, Está Janete. assim, certamente. Até já. Bom Dia com Energia. Nós aqui, quando são 7h49, vamos olhar para as ocorrências registadas pelo Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, melhor, assim é que está correto, nas últimas 72 horas. E vai ser como Subinspetor Pedro Nemambo, que já cá está. Subinspetor, muito bom dia, bem-vindo de volta ao Manhã Girassol. Bom dia, Iracema Arnaldo, bom dia, caros telespectadores, bom dia extensivo a todos os bombeiros que nos acompanham. Muito bem, estamos de volta para olhar para os números registados pelo Serviço de Proteção Civil e Bombeiros ao longo do fim de semana. Subinspetor, como é que podemos caracterizar este fim de semana? Foi calmo, agitado ou estável? Regular, pelo facto de o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros ter registrado 32 mais uma ocorrência em comparação ao período anterior. Destas ocorrências, destacam-se 8 incêndios, mais 2 incêndios, em comparação ao período anterior. Os incêndios ocasionaram-se nos municípios de Kazenga, Maianga e Tlatona, com cada 2 casos. Kazenga aqui a avançar com mais 4 casos, ao passo que Viana e Samba com cada 1 caso. Neste período, os setores afetados, o habitacional com 6 mais 4 casos e o ambiente com 2 mais ou menos 1 caso. Presumíveis causas, curto-circuito também continua a predominar, com 5 mais 4 casos em comparação ao período anterior, e o fogo posto com 3 igual número de casos. Já vamos olhar para outras ocorrências. Vamos ficar pelos incêndios no setor habitacional. Para além dos danos materiais, há vítimas? Bem, um dos incêndios provocou vítimas. Trata-se aqui de um incêndio fogo posto por miliantes, depois de terem assaltado a residência de um cidadão de aproximadamente 32 anos de idade, tearam fogo na residência, tendo causado assim queimaduras ligeiras no membro inferior, no membro superior esquerdo do cidadão. Em que município foi registada esta situação? Exatamente, isso aconteceu no município de Tlatona, no bairro Danjaré. Muito bem, vamos. E prosseguindo mesmo neste período, o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros registrou 3 mais 2 desbloqueios de portas no município do Quilamba, um desbloqueio de porta de elevador no município também do Quilamba. Aqui estavam retidos 4 cidadãos, sendo um de 20, 21, 27 e 36 anos de idade, a causa do bloqueio do elevador, mau estado técnico do mesmo e falta de manutenção. Um resgate de cadáver no meio aquático, no município de Cacoaco. Trata-se de um cidadão de aproximadamente 64 anos de idade, encontrado na praia do Puri, bairro Boa Esperança 3, morte por presumível afogamento. Um igual número, neutralização de derrame de combustível no município de Belas, na via pública junto do Hotel Vitória Garden, provocado por uma máquina, ou seja, conduzida por um cidadão de 40 anos de idade, identificado. Felizmente, diferente das outras situações relatadas aqui pelo subinspetor. Exatamente, pertencente a uma empresa nacional, tendo causado um derrame de aproximadamente 25 metros de comprimento e 3 de largura. As entidades afins, neste caso, do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, sobretudo o Departamento de Prevenção, como a ocorrência aconteceu num sábado, final de semana, foram retirados todos os dados referentes ao causador para então ser responsabilizado consoante o Decreto Conjunto 81/9 de 13 de agosto, que estabelece então as normas a serem seguidas aos causadores de derrame de combustível na via pública.
Neste período, os nossos serviços operaram também em uma neutralização de vazamento de gás no município do Quilamba-Quiache, um salvamento no município de Ingombota, aí mesmo no bairro Ilha do Cabo, de frente à Fesmart. Operou-se o salvamento de um jovem de 18 anos de idade que tentou mergulhar. Infelizmente, como a água também não dorme, tentou afogar-se. Os nossos operacionais, apesar da época não balnear, estão sempre 24 horas ao longo da orla marítima, procederam ao salvamento do cidadão. Daí mesmo apelar aos cidadãos que este não é momento para banho, daí que ir ao mar, fazer-se à praia é bom, mas mergulhar, melhor não. Por quê? Porque no momento em que menos a gente espera, podemos assim nos encontrar com situações menos boas, tal como aconteceu com um jovem de 18 anos de idade. Neste período, os nossos serviços também salvaram 2 animais do tipo cão, que infelizmente um no município do Kazenga e outro no município da Camama. Em que circunstâncias, subinspetor? No município de Kazenga, encontrava-se num esgoto, numa sarjeta, o cão. Na centralidade do Calauenda, nossos operacionais procederam ao salvamento deste animal e, igualmente, no município da Camama também encontravam-se numa sarjeta, num esgoto, e os nossos operacionais, de igual modo, procederam ao salvamento do animal, devolvendo assim no seu normal habitat. 14 atendimentos pré-hospitalares de diversas patologias. Destas, Maianga predomina com 5 mais 3 casos, Sambizanga, Ojaenda e Quilamba com 2 casos cada, ao passo que Ingombota, Mussulo e Rangel com cada 1 caso. Iracema, de todas essas ocorrências que nós relatamos aqui, resultaram em 5 vítimas humanas. 2 mortes, uma por presumível afogamento e uma por patologia, quando mesmo esta estava a ser transferida pelos nossos operacionais para uma unidade hospitalar. Infelizmente, acabou por perder a vida enquanto estava a ser transferido. E 3 feridos por acidente de viação. Um dos feridos trata-se de um cidadão de aproximadamente 32 anos de idade que embateu contra um autocarro que encontrava-se estacionado, ficou encarcerado, foi desencarcerado pelos nossos operacionais e então encaminhado para uma das unidades hospitalares onde recebe cuidados médicos mais intensivos. Olhamos aqui para as ocorrências, subinspetor. Há uma que chama-me a atenção, para além do jovem que infelizmente se viu os miliantes a atearem fogo à sua residência, tendo ferimentos já ligeiros, mas há um dado que o subinspetor traz-nos sempre, tem que ver com o desbloqueio de portas de elevadores, com maior destaque na centralidade do Quilamba, e sinalizou aqui a falta de manutenção, o estado técnico deste meio. Que mensagem deixar aos moradores desta centralidade? Que procurem técnicos, especialistas, que procedam na manutenção corretiva também dos elevadores, pois o mau estado técnico pode causar, ou seja, colocar em causa as vidas humanas. Estas mensagens, normalmente o Serviço de Proteção Civil e bombeiros, deixa no terreno sempre que é chamado para prestar esta ajuda, este socorro, podemos assim dizer. Exatamente. Os nossos operacionais estão todos orientados, dominam aquilo que é o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, daí que sempre que são chamados para proceder um desencarceramento de elevador, os nossos operacionais orientam e alertam os cidadãos a procederem à manutenção do mesmo elevador. Muito bem, Subinspetor Pedro Nemambo, vamos agradecer a sua presença nesta edição primeira da semana. Eu conto consigo dentro de 7 dias. Nós agradecemos, Iracema, e desejar bom trabalho e deixar uma dica para os utentes da praia. Apelamos aqui à prudência, apreciar o mar é bom, mas a vida é muito mais melhor do que perder a vida em 3 minutos mergulhando.
Muito bem, obrigada. Nós agradecemos. Até a próxima segunda-feira. Nós aqui seguimos com a atualidade. Na reportagem a seguir, o Mandela Silva mostra um pouco do impacto da implementação do programa de infraestruturas integradas em Luanda, com foco na melhoria das vias secundárias e terciárias em algumas zonas da capital, como são os casos das vias Baquita-Nkossi, na zona do Quimbango, a estrada da Suave em Viana e igualmente a estrada Heróis do Mar, no município da Samba. As melhorias nas vias secundárias e terciárias em Luanda estão em andamento com foco na reabilitação e reparação das infraestruturas urbanas. O governo tem priorizado os projetos que incluem asfaltagem, terraplanagem, drenagem pluviais e residuais, abastecimento de água, iluminação pública, redes técnicas e a construção de passeios. As obras visam melhorar a mobilidade urbana, a acessibilidade e a qualidade de vida do cidadão, como disse Sassangimbe, morador da zona do Baquita-Nkossi, na zona do Quimbango, uma estrada que em tempos idos estava muito acidentada. Aqui a via estava mesmo mal, não tinham como os carros passar por esta via, porque estava interdita pela praça também das vendedoras que vendiam até a via. As vantagens são muitas. A primeira vantagem é que facilita os carros, né, poderem optar por essa via indo para Baquita-Nkossi e também para Viana também, facilita também nessa mesma via. E para os moradores há mais o mover, né? Numa outra hora era mesmo impossibilitado devido às senhoras que vendiam. Então mesmo os moradores encontrávamos dificuldades de passar de um lugar para outro. O mototaxista Maxi Magrelo, morador do município de Viana, mais concretamente na Rua da Suave, está satisfeito com a reabilitação da via e fala da facilidade que hoje tem no trânsito, uma vez que a via está asfaltada, mas aconselha que se coloque mais passadeiras para facilitar a travessia de peões. Facilitou muito, mas só porque aqui antes da Suave também faltava uma passadeira, porque aqui a estrada está muito que não tem passadeira, mas muito lá em frente, então faltava mais uma passadeira. Mas sendo isso, não, tá bom, porque facilitou o trânsito e senão também nos facilitou, porque dava muita volta, fatigava muito. A moto não durava, o enrolamento não durava nem sequer 2 meses, 1 mês, 2 semanas, 1 semana, já fatigava, mas agora vejo que tá mesmo bom. José dos Santos, que saía da nova marginal de Luanda, passou pela rua Heróis do Mar, no município da Samba, uma via que nos últimos tempos tem facilitado acesso até aqui para comprarmos o peixe. Não, facilidade. Vários munícipes em Luanda estão satisfeitos com a reabilitação de algumas vias secundárias e terciárias e apelam para que se adote políticas para a melhoria de todas elas. Assim, evita-se o engarrafamento nas vias principais. Luanda foi palco no fim de semana de uma feira de empreendedorismo, agronegócio e mercados de valores mobiliários. O evento esteve voltado para a promoção da criatividade juvenil no domínio dos negócios, educação financeira e desenvolvimento do agronegócio no país. A referida feira reuniu mais de 100 jovens empreendedores, empresas, instituições financeiras, seguradoras, universidades e outras entidades com o objetivo de promover o empreendedorismo jovem, a educação financeira e o desenvolvimento do agronegócio em Angola. Durante o evento, a coordenadora anunciou a disponibilização de mais de 40 bolsas de estudo, uma iniciativa que visa reforçar a formação e a capacitação da juventude angolana. Os jovens poderão receber algumas bolsas e com estas bolsas a ideia é eles perceberem na formação do chão, da terra à mesa, como é que funciona. E se as formações correrem bem, claro, tem que ter um resultado positivo. Vamos ter aqui também uma parcela de terra que é para eles poderem semear e plantar até a nossa mesa. Temos também o INEFOP que ofereceu algumas formações, algumas bolsas para informática, decoração, contabilidade. Nós neste momento estamos mais ou menos com 45 bolsas que vamos disponibilizá-las e o INEFOP também ofereceu-nos 14 bolsas. O encontro também destacou a importância do empreendedorismo como motor de desenvolvimento econômico. O preleitor Cláudio Macatrão entende que a juventude
deve aproveitar as oportunidades de negócio. As pessoas estejam mais atentas às oportunidades que existem, mas que se preparem para as oportunidades. Não vale a pena ter vontade de plantar o que quer que seja, porque não vai correr bem. Temos de ter algumas noções financeiras, de gestão, de legislação, de agricultura. Então, às vezes, o que eu sinto é que as pessoas não se preparam para terem sucesso. Entretanto, os participantes manifestaram satisfação pelos conhecimentos adquiridos, considerando a feira uma oportunidade para ampliar as suas competências e visão de negócios. Precisavam desse conhecimento sobre agricultura e tudo mais. Tem muita gente que não tinha conhecimento sobre isso. E isso só ajuda a juventude no desenvolvimento sobre essa área. Nós precisamos dessa iniciativa porque atualmente o nível de empreendedores em Angola cresceu. Existem empreendedores, mas também agora nós devemos direcionar estes mesmos empreendedores. Então está aqui a necessidade, com essas palestras, com esses desenvolvimentos econômicos, os novos empreendedores se sentem direcionados. Os jovens têm estado ávidos de conhecimento, ávidos em ter o seu crescimento profissional e tem sido praticamente padrão a aderência da nossa juventude aqui no município de Talatona em atividades do género. E cerca de 10 mil jovens vão beneficiar de formação em diversas áreas ligadas ao empreendedorismo no âmbito do projeto Jovens no Topo. A iniciativa resulta de uma parceria firmada durante o fim de semana entre o Conselho Nacional da Juventude e a União dos Empresários de Angola, com o objetivo de reforçar as competências dos jovens e incentivar a criação de oportunidades de negócio. Transformar uma ideia num negócio rentável continua a ser um dos maiores desafios para muitos jovens empreendedores. Mas quem sonha em fazer da criatividade uma fonte de rendimento, surge agora uma oportunidade: ser formado e ganhar um lugar para vender o seu negócio. De forma particular, eu em especial já sei que serei beneficiada, porque eu terei um espaço onde poderei vender as minhas flores e poderei vender outros artigos ainda. Essa formação vai me ajudar a empreender e não só a constituir a minha empresa, uma vez que estamos na luta de adquirir um espaço e também não só um crédito bancário para dar a iniciativa do mesmo projeto. Eu gosto muito de lavandaria, né? Eu gostaria de abrir uma lavandaria. Como eu vi as rolotes, também estou a pensar em montar uma hamburgueria ou uma pastelaria, porque também vi as máquinas de padaria. São cerca de 10 mil jovens a nível nacional que deverão beneficiar de formação em áreas ligadas ao empreendedorismo, gestão de negócios e desenvolvimento de competências. Inicialmente, do memorando assinado para um período de 2 anos renováveis, nós está no memorando o encaminhamento de cerca de 10 mil jovens. 10 mil jovens a nível de formação. Primeiro a UEA vai se desdobrar para que venha a formar os jovens e depois da formação poder dar os kits de autoemprego aos jovens, bem como também dos meios de empreendedorismo imediato. A iniciativa resultante da parceria entre o Conselho Nacional da Juventude e a União dos Empresários de Angola vai receber, igualmente, jovens que não estejam filiados às duas instituições. Podemos perspectivar que os jovens vão ter acesso à formação e depois do acesso à formação, claramente vão poder receber financiamento, assim como também receber o apoio de infraestruturas básicas que possam comportar as iniciativas de negócios que os mesmos poderão apresentar enquanto membros principiantes da União dos Empresários de Angola. Vamos apostar muito nos micros negócios, porque entendemos que é com as micros e pequenas e médias empresas que nós podemos ansiar e abranger a maior parte dos jovens que aqui estão presentes. A expectativa é que a parceria fortaleça o ecossistema do empreendedorismo,
em Angola. Nós, por exemplo, a nível do Golfo, já conseguimos trazer vários projetos a nível da comunidade. Estamos a falar, por exemplo, projeto de formação e o projeto de venda de gás porta a porta. E esse projeto, a nível da nossa comuna, já é uma realidade. Os jovens poderão ter acesso a micronegócios que os poderão catapultar para que, de algum modo, organizem as suas vidas, que reduzam os desafios sociais que as famílias vivam no dia a dia, contribuindo para que, de modo geral, sejamos nós, os angolanos, a trabalharmos para o relançamento da economia do nosso país. A venda ambulante de café nas avenidas de Luanda, logo nas primeiras horas do dia, tornou-se fonte de rendimento. O negócio mobiliza maioritariamente os jovens e ganha espaço nesta época do cacimbo. Há quem chega a arrecadar mais de 10 mil kwanzas por dia numa jornada que envolve alguns riscos. Bernadette é estudante universitária e quer ser arquiteta. E sabe que para sustentar os estudos e atingir o objetivo, precisa acordar mais cedo para vender café na paragem do Benfica. Às 3 horas me levanto para poder pegar o táxi para vir trabalhar. 3h50, 4 e ponto. A minha rotina é das 3 até 8 horas, das 8, 9 horas chego no curso e daí vou para a faculdade. Há quem sustenta os estudos e há outras que sustentam a casa com este negócio, sendo mães solteiras, como a Teresa e a Beatriz. 4h30, vou exercer a minha venda até às 10 horas. 10 horas vou para casa, vou fazer outras minhas atividades assim. Bom, também fazer os trabalhos de casa, né? Somente fazer os trabalhos de casa. Sim, sou mãe. Porque o nosso objetivo é cuidar da nossa família e da nossa necessidade. Sim, ajudo. Nós todas mesmo fizemos isso. Eu estou há 5 anos a vender café. Enfrentar o frio do cacimbo não é problema para elas. Aliás, é nesta época que mais se lucra, segundo contam. Calor, frio, qual é a época que mais é rentável? Frio. A época de frio é mais rentável, mas também calor anda, né? Porque o frio tem pessoas que tomam café até 11, 12. Já o calor, o mais tardar 10 horas é o suficiente. Nessa época do frio, do cacimbo, né? Eu consigo por vezes vender uns 15 ou 12 mil kwanzas. 15 a 12 mil kwanzas. Quando tiver cliente, mas quando não tiver, consigo vender uns 18 a 5 mil kwanzas. São, na sua maioria, jovens raparigas facilmente identificadas com copos descartáveis pendurados, em sacolas, pacotes de café e leite instantâneo, açúcar e uma garrafa térmica nas mãos. Nós vendemos chá, vendemos leite e o café. Desde que eu comecei a vender o café já existia chá, mas não era chá capungo-pungo, era chá normal em pacote. Não, antes do clima, mesmo tempo de calor, já tínhamos esse costume de vender chá com limão e gengibre, porque há cliente que não pode tomar o café. Vende-se o galão, vende-se o café simples, vende o 3 em 1 e o chá. Isso vai depender do gosto do cliente. Tem dias que os clientes querem só tomar chá, tem dia que vai aparecer clientes que querem tomar galão, isso sucessivamente. O assédio sexual pelo qual passam é recorrente. Realmente sofremos. Todos os dias sofremos. Sofremos assédios. Tipo, por exemplo, tem pessoa que te chama, né? O cliente chama, você vai lá com o intuito de querer atender, mas o senhor vai te fazer uma outra pergunta. Ele pergunta, por exemplo, quanto é o café? Você responde 300 kwanza. Ele te pergunta, quanto é que você vende durante o dia? Você responde, eu vendo 15 mil kwanza. Se disseres que eu vendo 15, ele vai dizer, não, eu vou te dar mais que 15 mil, vai comigo. Senhor, vou contigo aonde? Assédio acontece, mas é que eu disse, depende do caráter de cada uma e depende também da educação. Eu vim vender, vou para minha casa. Agora, aquele que aceita, quanto é assediado e aceita aceder ao assédio, é porque ela quer. Jamais nunca permiti que vá além, nunca aceitei. O futuro pode ser incerto, o negócio pode ser rentável, mas uma coisa
elas têm a certeza. Do momento mesmo, é a única coisa que eu tenho para fazer. Por exemplo, eu só continuo neste trabalho porque ainda não me apareceu mais outro emprego. Se porventura me aparecer outro emprego, eu consigo sair desse emprego e trabalhar em outro sítio. 8h13, vamos olhar para a previsão do tempo novamente. E começamos na cidade de Catete, tem previsão de um dia com sol encoberto. As temperaturas para hoje, 31 graus de máxima e 17 de mínima. Rumamos para Cachito, província do Bengo. Há previsão também de um dia com sol encoberto e as temperaturas vão oscilar entre 33 graus de máxima aos 15 graus. No Sumbe, há previsão de um dia com sol encoberto. A temperatura máxima prevista para esta segunda-feira de 23 graus e a mínima de 18. Benguela, terra das acácias rubras. Há previsão de um dia com nuvens, passando a períodos de sol. As temperaturas para hoje, 23 graus de máxima e 16 de mínima. No Ambo, a previsão de um dia com muito sol. A temperatura máxima prevista para hoje é de 26 graus e a mínima de 8 graus. No Cuito, coração de Angola, a previsão também é de um dia com muito sol. E quanto às temperaturas, a máxima deverá chegar aos 25 graus e a mínima aos 8 graus. O tempo a levar-nos para o nosso segundo intervalo. Até já. Já estamos de volta e vamos dar-lhe a ver mais uma vez o movimento rodoviário. Estaremos com suporte do Centro Integrado de Segurança Pública em diferentes avenidas. Aqui temos o quadro geral. Vamos ao primeiro ponto, é na Diolinda Rodrigues, onde nós começamos nesta ronda. Estamos a dar-lhe a ver o trânsito em tempo real aqui na zona de comando da Polícia de Luanda. Faz-se bem por agora o movimento rodoviário, um retrato facilitado para quem trafega neste ponto aqui da nossa cidade capital, tanto para aqueles que vão nesta altura em direção ao Largo 1º de Maio e os que saem do Largo 1º de Maio vão em direção à Vila de Viana ou vão mesmo chegar à vizinha província de Icolibingo. Temos mais um ponto para dar-lhe a ver nesta manhã. Vamos ajudá-la a chegar atempadamente ao seu destino. Por isso, confira mesmo o trânsito agora na zona da Pedro de Castro Vanduna Eloy, na Vila do Gamec. O trânsito aqui facilitado para aqueles que trafegam nesta altura em direção ao Futungo. Quem sai do Futungo e vai em direção ao Golfo 2 encontra uma ligeira lentidão no movimento rodoviário, mas sem grandes constrangimentos para quem nesta altura circula neste ponto da Pedro de Castro Vanduna Eloy. Estamos a dar-lhe a ver o trânsito na Vila do Gamec. Temos um outro ponto para olharmos através das lentes do Centro Integrado de Segurança Pública. Estamos na Rotunda da Camama. Para aqueles que trafegam no viaduto está favorável, é só deslizar, é só escorregar. E os que estão aqui a fazer o sentido giratório, desviando aqui para o Calemba 2, ou para aqueles que rumam em direção à Rotunda da Fubu e vão rumar até Talatona, o trânsito também está favorável. Os que deixam aqui saem da Rotunda da Fubu e vão em direção à Camama, o trânsito também está favorável neste ponto, tanto para aqueles que também vão neste exato momento em direção ao Golfo 2. Olhamos para mais um ponto nesta manhã. Estamos na Avenida Samora Machel, no município de Talatona. Aqui o trânsito faz tranquilamente para aqueles que neste exato momento vão em direção à zona da Ponte Molhada. O trânsito descongestionado, desafogado, sem grandes constrangimentos para quem neste exato momento risca o tapete asfáltico da Avenida Samora Machel. Conexão com a Girassol FM a seguir. O contacto agora é com a Janete Meio-Dia. Janete, bom dia, bom dia. A Janete tem o microfone desligado. Agora sim, está reposta a legalidade. Exatamente. Bom dia, Janete Meio-Dia. Bom dia, Ireção Arnaldo. Bom dia uma vez mais aos nossos telespectadores. Estamos ainda... de volta. Exatamente, muito obrigada igualmente. Estamos ainda no calor do jogo de mais tarde, não é? Mais tarde, não é? Exatamente. Então estamos agora a ouvir a música oficial de apoio à seleção espanhola. Já ouvimos a música de apoio à seleção portuguesa, que é... Tuga ou Nada é o título da música. Estamos agora a ouvir 11 Corações, 11 Corações, música aqui de apoio à seleção espanhola. E estamos a conversar com os nossos ouvintes também.
Muito bem, muito bem. E o que é que dizem os nossos ouvintes? Para quem vai assim o vaticínio? Quem é a favorita neste duelo? De forma geral, Portugal. Se dependesse dos ouvintes, Portugal ganhava a Espanha de goleada. Então, os favoritos a marcarem para os portugueses, para os adeptos de Portugal, são Cristiano Ronaldo, Rafael Leão. Muito Foram bem. os nomes citados pelos nossos ouvintes. E eles dizem também que, em alguns casos, não importa quem marca, o importante é vencer a Espanha. Ok, mesmo que for por uma bola sem Mesmo resposta, que não é? seja por uma o bola importante é que apenas. sejam conquistados os 3 pontos, exatamente. a vitória, para que Portugal passe a fase seguinte. Exatamente, porque afinal nesta fase já não vale perder. Quem perder volta para casa. Muito bem, muito bem. Não há tempo a perder. Não há tempo e é uma a perder. coisa muito interessante nesta história que, olhando para aquilo, não é, que são as ligações dos nossos radio-ouvintes, Portugal tem aqui o apoio, não é, dos mangopes. Exatamente. A história... Pelo menos dos ouvintes, não é? Exatamente. Eu penso que Angola tem um bom número de adeptos que apoiam Portugal. No caso? Ok. Sim. Um bom número de adeptos que apoiam Portugal. Muito por conta das nossas história, relações, também, não é? Exatamente. A história que não se apaga. Há quem diga, pronto, falamos todos português, então vamos os nossos irmãos, Portugal. não é? Os nossos irmãos do outro lado do oceano também. Muito bem, muito bem. E assim nós vamos fazer também a conexão com o nosso irmão Simão João, que está do outro lado. Está lá fora, exatamente. Não do outro lado do oceano, mas está diferente de nós que estamos aqui nas instalações da Rede Girassol, nos estúdios, confinadas no caso, nos estúdios. O Simão João está do outro lado. Vamos ao encontro do nosso irmão. Simão João está na Avenida 21 de Janeiro. Ainda faz um trânsito carregado para aqueles que vão em direção ao Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro. Simão João, bem-vindo de volta. Vamos à informação sobre o movimento rodoviário aí onde te encontras, ao pé do nosso centro. Olá, Iracelma, estamos de volta. Janete Meio-Dia, nossa audiência. Se em instantes davas a ver aos nossos telespectadores em relação ao movimento rodoviário na zona da Vila da Gameca, agora nós vamos dar a ver através aqui da antiga rotunda do Gamec, na 21 de janeiro, para ver como está o movimento rodoviário, de quem está a sair, por exemplo, da zona da Multiperfil, em direção aqui a Gamec, e vê-se que o trânsito está ligeiramente carregado, mas nós tivemos um percurso desde a rotunda da UDP até aqui, aqui na antiga rotunda da Gamec, de coisa de 10 minutos. Estava facilitado de facto o movimento rodoviário, muito por conta também dos estudantes por esta altura estarem de férias, não é? E daí que vê-se que o trânsito não está tão pesado aqui na zona da antiga rotunda da Gamec. Esta paragem que vê-se ou verifica-se neste exato momento é em função também dos agentes reguladores de trânsito fazerem com que os cidadãos possam fazer a travessia de forma segura, daí que o movimento rodoviário tem que de facto parar, obedecer à sinalética do agente regulador de trânsito para que esses cidadãos possam então atravessar de forma segura, e daí que condiciona o trânsito, mas apenas por alguns minutos, no sentido de quem vai para a zona da Multiperfil. Vê-se claramente que está mais facilitado o movimento rodoviário por esta altura. Quem está a sair, por exemplo, da zona do Rocha Pinto e dirige-se aqui também no sentido de quem vai para o Futungo, não há constrangimentos, faz-se um trânsito bem mais favorável em relação ao sentido oposto para quem vai para o aeroporto, por exemplo. Daí que vê-se que quem está a descer para a zona do Futungo não há constrangimentos de maior. O movimento rodoviário está assim, por esta altura. Esta paragem aqui da zona da Gamec, que normalmente carrega com muitos azuis e brancos, vê-se claramente que também já marcam a presença aqui os taxistas. Muitos são os taxistas que por esta altura estão já aqui parados na zona da Gamec para levar algumas rotas, como por exemplo no Zamba 2 ou Mutamba, e ainda a zona que vai para, ou a rota que vai para o São Paulo.
E, então estão aqui parados por esta altura para levar então os cidadãos até os seus postos de trabalho, e daí que muitos também deverão chegar ligeiramente tarde, porque 8 horas da manhã normalmente é o horário em que a função pública começa a trabalhar. Então, Iracelma e Janete Meio-Dia, foi este o nosso segundo apontamento na habitual conexão tripartida, e nós fazemos um ponto e vírgula e voltamos já já. Até já, Simão João, e o movimento rodoviário na 21 de janeiro, onde as coisas ainda estão assim complicadinhas, não é? Para quem trafega ainda no sentido nosso centro aeroporto internacional 4 de fevereiro. Não está fácil. Não está facilitado, mas já ficou aqui a mensagem, por favor, procure por alternativas, não é? Nesta manhã de segunda-feira. Se não tiver alternativa, somos a sua companhia nesta manhã. Alternativa uma companhia indispensável, companhia acertada. O Bom Dia com Energia, com Janete Meio-Dia. Certamente. Estamos aqui até bem pertinho da hora 9. Cada vez mais próximos, não Com é? certeza. Da hora 9. Nesta altura, 33 minutos nos separam da hora 9. Altura em que vamos selar a primeira edição da semana. Mas até lá, vamos continuar a manter informada e também entretida a nossa audiência, tanto na rádio como aqui na televisão. Exatamente. Neste Dia Mundial das Zoonoses, que são doenças transmitidas de animais para pessoas. É uma data que visa consciencializar sobre os cuidados, não é, que devem ser tomados para evitar esta transmissão de doenças de animais para pessoas, que podem ser transmitidas, não é, por bactérias, fungos, por vírus, parasitas. Também. Exatamente. Então, esta data visa essencialmente chamar a atenção para os cuidados a se ter para evitar a transmissão de doenças de animais para pessoas, que se chamam as zoonoses. Muito bem, Janete Meio-Dia. Estamos na ressaca, atenção, do Dia Mundial do Biquíni. Sério? Foi celebrado ontem, o Dia Mundial do Biquíni. Mas eu impressiono-me com cada efeméride. Exatamente, já somos Meu Deus, duas. há dia para tudo. Isso. Há dia para tudo. Não tinha noção sim. que existia também um dia dedicado ao biquíni. O que é que diz a história sobre esta Diz a data, história Janete Meio-Dia? que o Dia do Biquíni foi, vamos lá, estabelecido um ano depois do fim da Segunda Guerra Mundial, no caso em 1946. Havia paz, então era muita paz. Exatamente, depois de muita guerra, muita quentura das bombas e tudo mais, o estilista francês, um estilista francês, Lou Reard, decidiu então lançar uma peça, não é? Hoje o biquíni, aquele biquíni para a praia, mais especificamente, para fazer, para trazer um modelo diferente do que era usado habitualmente, do que era usado na época, que cobria muito mais o corpo. Okay. Então foi lançado o biquíni, que hoje é tido também como uma forma de expressão de liberdade, para as mulheres principalmente. Esta peça é usada. Então o Dia Mundial do Biquíni foi estabelecido justamente para dar também uma... Ele é tido como uma data para mostrar também a autoestima, não é? Porque quando você sente que o teu corpo está em condições, tem coragem de ir à praia. Exatamente. Assim. Então é também uma forma de expressão de liberdade, principalmente para as senhoras. É verdade. Liberdade, amor próprio. Exato. E também acaba por incentivar outras mulheres, não é? Que se sentem, infelizmente, inibidas, não é? Exatamente. De mostrar aquilo que têm, com destaque para as mulheres depois de alguns partos, não é? Isso, algumas mulheres depois de alguns partos, o corpo sofre também alguma transformação, exatamente. Exato, outras em função já da própria genética, não é? Algumas são mais cheias, não é? Temos as plus size hoje, então algumas também têm dificuldade, outras nem por isso, e pronto, vamos aqui respeitando cada uma a seu jeito. Há mulheres que definitivamente não usam biquínis na praia por questões religiosas, moralidade e todos os outros fatores, mas... Foi ontem o Dia Mundial do Biquíni. Para quem gosta de um bom biquíni, então pronto, o dia foi ontem. Já memorize, dia 5 de julho é o Dia Mundial do Biquíni. Muito bem, Janete Meio-Dia, obrigada por ter trazido, não é, esta efeméride para nós, porque eu estava no alheio, não tinha noção. Mas obrigada, Janete Meio-Dia, é sempre bom estar contigo, aprendemos sempre. Muito bem, bom até dia já. Com energia, até já.
E ficou aqui. Aqui nós temos informação para lhe contar. A inflação homóloga está a cair há 22 meses de forma consecutiva, tendo encerrado o primeiro semestre deste ano em 10,88%, o que representa uma redução de 9,9 pontos percentuais face ao mesmo período do ano passado. Especialistas ouvidos pela Rede Girassol apontam que, apesar da desaceleração da inflação, os custos de bens e serviços ainda continuam acima da média nacional, mantendo pressão sobre o rendimento das famílias. O primeiro semestre de 2026 encerrou com a taxa da inflação homóloga a fixar-se em 10,88% em maio, confirmando uma tendência de 22 meses consecutivos de desaceleração, segundo os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística. O economista Agnaldo Gando fala em resultados animadores, mas refere que este cenário não se reflete na redução dos preços dos produtos e serviços. E são números animadores, como disse, mas o problema da inflação em Angola não pode ser só olhada como um fenômeno monetário, né? Também temos que olhar para as consequências aqui do comportamento das nossas infraestruturas produtivas e sociais, as tais reformas estruturais que a gente muito almeja, né? Agora, outro sinal aqui é olharmos, pese embora temos aqui a dizer que houve uma redução da taxa da inflação, não significa necessariamente que o preço reduziu, né? Aqui há dois fenômenos que muito acalenta debate naquilo que é a mídia econômica. Uma coisa é a redução da taxa da inflação e uma coisa é a redução da inflação como tal. O que nós vemos verificando é a redução da taxa da inflação. Isso significa que os preços não aumentaram, ou seja, vão aumentando de forma mais lenta possível. O economista entende que se este ritmo da inflação se manter, pode chegar à casa de um dígito antes de 2027, metas previstas no OGE 2026. Quando há desaceleração constante da inflação, estamos a dizer que há uma estabilidade macroeconômica, pese embora os efeitos não sejam imediatos para as famílias e para as empresas. Repara que apesar de existir uma desaceleração da inflação, nós ainda continuamos a ter do lado da família custos operacionais muito elevados, do lado das empresas custos operacionais muito elevados e do lado das famílias ainda continuamos a ter um poder de compra muito reduzido, fruto do aumento do produto da cesta básica, né, que são os bens essenciais. Os níveis atuais da inflação refletem uma redução de 9,9 pontos percentuais face ao mesmo período do ano passado. O investigador econômico Agostinho Mateus entende ser uma redução considerável, tendo em conta a lenta redução do poder de compra das famílias. Na prática, isso significa que a perda do poder de compra das famílias está a reduzir a passos mais lentos, porque, como dizia, portanto, a inflação continua. O que vai acontecendo é que se estava-se a perder 20% ao ano, agora está-se a perder 10% ao ano. Portanto, há uma redução gradual da aceleração da inflação. São muitas as famílias que questionam como esta desaceleração não se reflete no bolso dos cidadãos. Agostinho Mateus explica ao detalhe. A inflação está a reduzir, mas não desaparece, não é? Portanto, se alguém ganhava 100 mil kwanzas e por conta da inflação ele perdia 2 mil kwanzas, ele agora perde 1.000 apenas. Mas isso não afeta tão visivelmente no poder de compra das famílias. E então as famílias vão continuar a se ressentir por mais algum tempo, portanto, até que a inflação recue e os preços também se estabilizem um bocadinho mais. Inflação homóloga cai 22 meses de forma consecutiva, tendo encerrado o primeiro semestre deste ano em 10,88%. De petróleo e gás e biocombustíveis. 2008 foi o ano em que Angola alcançou o maior volume de produção de óleo. Foram 2 milhões de barris por dia. Hoje, a produção caiu para 1.500.000 barris de petróleo bruto.
Entretanto, há ainda a oportunidade de explorar um vasto potencial de hidrocarbonetos. Dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, ANPG, indicam que nas águas do país existem até 57 mil milhões de barris de óleo e 60 trilhões de pés cúbicos de gás por descobrir, avançou a engenheira Maria Mwenga, da ANPG. De diferentes oportunidades, o que exige eficiência na gestão dos custos. Minhas senhoras e meus senhores, há também uma outra metade da verdade. Debaixo do nosso mar e do nosso solo, há cerca de 40 a 57 mil milhões de barris de óleo a descobrir e até 60 trilhões de pés cúbicos de gás. Para voltar aos níveis de produção é necessário mais eficiência e gestão de recursos, já que, apesar do declínio, o petróleo ainda continua a ser o principal suporte da economia angolana, conforme Maria Mwenga. Hoje, produzimos cerca de 1.050.000 barris de óleo por dia. Mas ainda assim o petróleo continua a ser a nossa maior exportação, com cerca de 92% e perto de 16% do PIB. Por outras palavras, a nossa economia continua a depender fortemente do petróleo. A ANPG lançou um plano estratégico que vai reger o setor nos próximos 25 anos. O documento está em consulta pública. Entretanto, as empresas ligadas ao setor de exploração destes recursos pedem um regulamento que se revê nas necessidades de exploração em terra. Queremos que um estatuto, um regulamento legal que possa melhor enquadrar as necessidades, as dificuldades e os desafios onshore. Avançamos aqui a questão do quadro legal para o onshore. Também gostaríamos de ter um estatuto do operador nacional, porque tendo este estatuto mais facilmente se identificam as empresas que têm investido, que têm contribuído e que têm estado a produzir valor. Já a empresa Alford Petroleum quer mais celeridade nas aprovações administrativas. Limitamos-nos a apresentar uma contribuição que tem a ver com a questão da maior flexibilidade que é necessária dar aos operadores numa fase inicial. Estamos a falar aqui da fase de exploração, porque é a fase que antecede a descoberta comercial, é a fase onde há maior investimento, é a fase onde os operadores investem. E esse investimento, quando falamos em investimento, estamos a falar de todos os recursos, não é? Para a produção, e este investimento é todo por conta do grupo empreiteiro. Então, nesta fase, no nosso entender, era importante haver maior liberdade aos operadores, no sentido de eles poderem trabalhar. Não estamos a querer dizer que não haja interferência do Estado, porque os recursos são do Estado, mas gostávamos que eles pudessem trabalhar, apresentar, portanto, o seu trabalho, o seu programa de trabalho, e ter aqui um nível de celeridade nas aprovações administrativas. O país procura estratégias de aumento dos níveis de produção de hidrocarbonetos para os próximos 25 anos. Atualidade internacional, mais de 150 corpos não identificados de vítimas dos terremotos que atingiram a Venezuela a 24 de junho foram enterrados numa longa fila de sepulturas individuais num cemitério em La Guaira. Avançaram este domingo os jornalistas da AFP no local. Segundo a equipa da agência de notícias francesa, 159 pessoas não identificadas foram distribuídas por sepulturas em duas longas secções do cemitério. Ao mesmo tempo, foram sepultadas 95 pessoas identificadas numa zona mais isolada do cemitério de La Esperanza. A Organização Mundial da Saúde alertou para o perigo iminente de propagação de doenças como sarampo, dengue, febre amarela e malária devido à degradação das condições nos locais mais afetados. Entretanto, a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, pediu o fim das sanções impostas ao país para facilitar a resposta aos terremotos que atingiram a Venezuela. O número de mortos pelo duplo sismo subiu para 3.342, enquanto o número de feridos chegou aos 16.740, segundo dados oficiais.
Vamos voltar a olhar para as manchetes dos jornais. Começamos no Diário de Notícias, o jornal português, que escreve 4 de julho, com eleições à vista, Trump diz que comunismo é ameaça mortal aos Estados Unidos. 4 em cada 10 portugueses dizem estar pior do que há um ano. O Jornal de Notícias, também português, escreve: mulheres ganham menos 244 euros do que os homens para cumprir as mesmas tarefas. Mundial 2026, batalha ao meio-campo no mata-mata com Espanha. Cabo Verde, euforia na chegada dos tubarões azuis. O jornal espanhol A Vanguardia escreve: apenas 40% dos espanhóis percebe que os juízes são imparciais, a desconfiança na justiça está a aumentar e a maioria vê um viés político nos casos de Bengona, Gomes e do ex-procurador-geral. Ainda na primeira página do jornal La Vanguardia, a vaga de calor dificulta a extinção total do fogo nas Gavarros. Os vizinhos evacuados regressam a casa e hoje as temperaturas atingem o ponto máximo. No Jornal Desportivo, a bola é destaque: Portugal-Espanha, oitavos de final. Cristiano Ronaldo fez a antevisão do grande jogo desta noite. Sinto que vamos ganhar. Mundial 2026 também a garantir as manchetes do Jornal Desportivo, a bola. Sheldrup e Haaland despedem o Brasil. Vamos voltar a olhar para a previsão do tempo. Começamos na cidade do Luena, a previsão de um dia com muito sol. A temperatura máxima prevista para hoje é de 28 graus e a temperatura máxima vai chegar aos 10 no Chico Leste, precisamente na cidade de Cazombo. A previsão de um dia com sol encoberto também. A máxima prevista para hoje é de 30 graus e a mínima de 12. Moçambiques, a previsão de um dia também com sol encoberto. A temperatura máxima deverá chegar aos 21 graus e a mínima aos 14. No Lubango, a terra do Cristo Rei, a previsão de um dia com muito sol. A temperatura máxima para hoje 25 graus e a mínima 9 graus. Em Ondiva, a previsão de um dia com sol, com muito sol. As temperaturas vão oscilar entre 30 graus de mínima e 9 de máxima. De 30 de máxima e 9 de mínima, assim é que está correto. Em Menonga, a previsão de um dia com muito sol. A temperatura máxima prevista para hoje é de 27 graus e a mínima de 7 graus. No Quito, Cuanaval, a previsão de um dia com muito sol. A temperatura máxima prevista para hoje é de 28 graus e a mínima de 8 graus. Intervalo. São 8 horas e 46 minutos. Bem-vindo de volta ao último bloco do Bem-Á Girassol e vamos olhar para a atualidade desportiva. Esta semana vamos entrar em campo com o Manuel da Cruz, que já cá está. Manuel, muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, Selma, e bom dia também para quem nos acompanha. Exatamente. Temos as emoções do basquetebol, a corrida de Angola ao Mundial do Qatar. Já lá vamos. Por agora, a Noruega venceu o Brasil por 2-1, com 2 golos de Erling Haaland já nos instantes finais da partida. O primeiro aos 79 minutos e o segundo aos 90. O Brasil reduziu aos 90 mais 10 por Neymar Júnior. A seleção brasileira, 36 anos depois, fica nos oitavos de final de um campeonato do mundo de futebol. Foi um Brasil muito apático, um Brasil com poucas ideias de jogo, mas uma Noruega que conservava a posse de bola por meio do seu capitão Martin Odegaard e aproveitava a capacidade ofensiva dos seus avançados, de um lado Haaland, do outro Sorloth e Moussa. A Noruega continua a fazer o seu campeonato. É uma seleção que foi cotada como a surpresa do campeonato do mundo e até aqui está nos quartos de final, em que vai enfrentar então a Inglaterra. Muito bem. E hoje também há um grande jogo, Portugal e Espanha. É um jogo ibérico da Península. Portugal e Espanha, nos últimos 6 jogos, estão todos empatados. A Espanha venceu uma partida, Portugal também
uma, tem 4 empates. Vai ser um jogo muito difícil para as duas seleções. A Espanha é uma seleção que conserva muito a posse de bola. Portugal também gosta de bola, todavia gosta de jogar no contra-ataque. E quem errar menos poderá vencer essa partida. O detalhe vai definir o jogo. Muito bem. O jogo mesmo é o que nós vamos ter agora. Notícias uma a uma. Sei que vais começar pela atualidade doméstica. Exatamente. Vamos começar com o basquetebol. Janela de qualificação ao Campeonato do Mundo. A seleção nacional derrotou o Mali por 88-74, o jogo que aconteceu neste domingo no pavilhão multiusos de Luanda, adjacente à centralidade do Quilamba. Ajuste de contas no pavilhão multiusos. E das emoções do Campeonato do Mundo de Futebol 2026, o Brasil foi eliminado da competição após derrota diante da Noruega por 1-2. Quem também está nos quartos de final do Mundial é a Inglaterra, que venceu o México por 3-2. E a seleção marroquina qualificou-se para os quartos de final do Campeonato do Mundo de Futebol 2026 ao vencer Canadá por 3-bolas sem resposta. Emoções do Campeonato do Mundo de Futebol 2026 a colocar um ponto final quanto à presença do desporto aqui no Manhã Girassol. Hoje também há Estados Unidos... Bélgica. Exatamente. O vencedor deste jogo defronta Portugal ou Espanha nos quartos de final. Estados Unidos, a única equipa organizadora deste Mundial que permanece na competição. Canadá e México já estão fora. Exatamente. Também há Manel da Cruz. Nós aqui vamos nos conectar rapidamente à Girassol FM. Uma conexão para dizer bye-bye, não é, Janete? Meio-dia. Exatamente, é na velocidade da luz a 102.7 que dizemos que voltaremos amanhã com a mesma energia e boa disposição de sempre. Bom dia com energia. Bom dia com energia. Da minha parte foi uma honra muito grande manter essas múltiplas conexões. Estamos juntas, um abraço, está afirmado.